A IGN fez uma entrevista muito interessante com Ed Boon, onde ele não só revelou algumas informações sobre o modo história, como também falou sobre a situação e diferença entre Omni-Man e Capitão Pátria na gameplay, e até algumas informações sobre Shujinko e a relação entre o General Shao e a Imperatriz Sindel. Então aperte o seu cinto porque hoje vamos falar sobre isso. A entrevista começa com o entrevistador Damon falando que a NetherRealm é a melhor em implementar um modo história que todos os públicos podem aproveitar. E isso é algo que eu pessoalmente tenho que concordar. Por mais que os escritores e roteiros da era NetherRealm sejam questionáveis, é inegável que Mortal Kombat e até mesmo Tekken são os jogos de luta que mais tentam trazer um público mais casual para comprar o jogo. E isso acaba resultando em mais vendas e mais propriedades da franquia sendo lançadas. Então, a NetherRealm realmente sabe mexer os pauzinhos quando se trata desses aspectos. E apesar de Mortal Kombat 11 não ter um multiplayer tão exorbitante, ainda assim tinha seus fãs, e foi o Mortal Kombat mais vendido de toda a franquia. Mas eu já vou admitir que para mim o melhor cenário competitivo é o de Tekken, porque Tekken é hype pra caramba. Mas Mortal Kombat 1 promete bastante, e Street Fighter 6 já sabemos que está a todo vapor com seu multiplayer. Damon pergunta quando que esse ponto do modo história se tornou importante para NetherRealm, ao ponto de eles colocarem tanto tempo e polimento. E eu acredito que polimento em alguns aspectos do modo história é um pouco discutível às vezes, mas Ed responde que isso começou em Mortal Kombat vs DC, que foi o primeiro jogo com essa implementação, e o modo história foi algo que eles tiveram que refinar e fazer funcionar. E a cada versão do jogo, eles melhoram e os jogadores recebem cada jogo cada vez melhor de acordo com ele. E cada versão de Mortal Kombat, eles tentam aumentar a qualidade e sempre tentam fazer o modo história se tornar um dos padrões de Mortal Kombat. E Damon responde dizendo algo muito importante. Ele, pessoalmente, diz que adora jogos de luta, mas não é muito bom neles competitivamente. Então ele curte bastante conteúdo single player, e isso é a chave para grandes vendas de jogos de luta, porque apesar de a longo prazo o multiplayer manter o jogo vivo, são as vendas que ditam se o jogo vai ter ou não uma sequência. Então a NetherRealm sabe muito bem disso, e eu ainda digo que a Namco também, e Street Fighter está começando a aprender, porque eles até implementaram um modo mais casual de controles. Mas enfim, a próxima pergunta que Damon faz se refere ao fato de eles, a NetherRealm, terem rebutado a franquia de novo, e o que eles desejam recalibrar e revisitar nessa saga de 30 anos. Ed responde que eles querem recalibrar e reinventar tudo, e o principal objetivo da história de MK1 é pegar a história existente e começar literalmente do Big Bang de Liu Kang, com personagens conhecidos sendo totalmente diferentes. We actually wanted to revisit and recalibrate and reinvent everything. You know, the whole goal with making the Mortal Kombat 1 story was taking the existing characters that everybody knows and putting them in a brand new story, literally starting from a big bang that Liu Kang creates. And so it's a new story with familiar characters, and all the relationships we're trying to change around to be different and just kind of reintroduce all the characters. Ed Boon ainda comenta mais sobre o modo Invasions, ou invasões. Para Ed, esse modo pode ser definido como um jogo de tabuleiro, com o tamanho de múltiplos quarteirões, onde os jogadores vão de módulo a módulo, sendo desafiados e conseguindo recompensas. E também muitos testes vão estar presentes, que eles vão ter que fazer e superar. E também, como eu disse no meu vídeo abordando Invasions, vai ter um elemento de RPG, e o próprio Ed diz que isso vai ser grande. E o modo Invasões é a parte mais recompensadora de Mortal Kombat no quesito de desbloqueáveis. E esse modo vai ser bem extenso e eles vão melhorá-lo ainda mais a cada 6 semanas de acordo com Ed.
Inclusive, Damon pergunta a Ed sobre o que eles aprenderam nas betas. Ed responde que os jogadores fizeram coisas que eles nem imaginavam que era possível, e devido a esse aprendizado, eles conseguiram balancear algumas coisas. E o feedback construtivo que eles tiveram não tem preço. We had the tech beta and we've had the pre-order bonus, and each one we've seen so many things that players have done that we had no idea could be done. A lot of them were great fun things, but there was a couple that we had to kind of turn a few knobs to make sure, you know, kind of the speed of the motion of the characters we dialed up a bit, and there was just tons of constructive feedback that we got from players that, you know, it was invaluable to have those demos. A próxima pergunta é muito interessante. Damon questiona Boom sobre os personagens convidados e pergunta se os dubladores originais vão fazer a voz e diálogo deles. E por incrível que pareça, Boom não menciona Anthony Starr, mas diz que J.K. Simmons, o famoso JJ Jameson, e é claro o dublador original de Omni-Man, foi gravar, e John Cena também. E a equipe se sente muito feliz que eles estão animados, inclusive conhecem Mortal Kombat, e isso adiciona uma camada extra de autenticidade na dublagem. Então, ou eles não conseguiram entrar em contato com Anthony Starr ainda, ou ele não vai dublar o Capitão Pátria, o que seria bem estranho. Mas como Anthony dublou o Capitão em Call of Duty, acredito que seja puramente uma questão de logística por hora. Mas vamos esperar para ver. We had J.K. Simmons coming in. We had John Cena. You know, so we're super fortunate to get them excited enough that they know they know what Mortal Kombat is, and they come in, and it just adds that additional layer of authenticity to get the voice actor in there. E uma das perguntas mais importantes que Damon fez nessa entrevista foi a seguinte. Ele perguntou como que a NetherRealm vai diferenciar a gameplay de Omni-Man e Capitão Pátria, porque querendo ou não, eles são extremamente similares. E Ed responde o seguinte, ele diz que as pessoas geralmente pensam nos dois personagens como versões malignas do Superman, e ambos têm super força, podem voar e tudo mais, mas eles vão fazê-los ser bem diferentes. E há muito o que se possa fazer com cada personagem, e eles podem voar, então as possibilidades são quase infinitas, e definitivamente eles vão ser diferentes de acordo com Ed. Damon continua a pergunta e diz que a NetherRealm não tem limites para fatalities, e eles fazem o design o mais absurdo possível. Inclusive, isso não é verdade, porque diversos fatalities são barrados por serem absurdos demais ou violentos demais, o que é engraçado de se pensar. Mas ele pergunta se personagens como o Capitão Pátria, que são aparentemente todo-poderoso, palavras dele, ele pergunta se tem mais dificuldade em criar os fatalities para eles, ou se eles têm que se segurar na criação. Ed diz que não, e na verdade é bem fácil. Devido ao fato de eles serem fãs da franquia, eles vão pegar inspiração diretamente da obra e simplesmente transformar isso em um fatality. We're such fans of these characters, and we've watched the shows, and we love getting inspiration from some of the things that they've done in the shows and turning them into a fatality. So that's going to be a big part of that whole experience of playing those characters. A próxima pergunta foi em relação a Sindel e General Shao. Ele pergunta qual o papel deles dentro da história. Ed nessa pergunta se segura bastante e diz que em Mortal Kombat 11 eles foram mostrados como sendo casados e alinhados, mas agora há muito mais confronto e há uma disputa de poder nesse quesito, mas a situação deles é extremamente diferente da linha do tempo anterior, e isso se aplica a todos os outros personagens. Mas definitivamente há um pouco de confronto entre os dois, e pelo que podemos ver, Shao quer dar conselhos de guerra a Sindel e ela não está muito satisfeita com a ideia de destruir tudo que construiu por causa das ideias dele.
e até bate de frente com ele, falando para ele se lembrar do seu lugar. They, you know, in Mortal Kombat 11, you know, we presented them like they were married, right? Like, and they were absolutely aligned. It's much more. I don't want to give the whole thing away, but it's much more confrontational with them this time, and you know, it is still about kind of struggle for power in that respect, but their situations are completely different from what they were in Mortal Kombat 11, which is the case with all of our characters. So there's definitely some headbutting between those two. Mas continuando, Damon pergunta sobre Motaro e Shujinko, e ele questiona sobre como a NetherRealm escolhe qual personagem vai ser cameo e qual vai ser um personagem jogável, ou até mesmo qual que vai ser dos dois. Ed responde que muito da escolha vem no quesito de adaptação do mesmo, porque um personagem como Motaro seria muito difícil de controlar, e ele até menciona que em Mortal Kombat 3 ele foi um subchefe, mas Motaro é um personagem que é legal de se ver, mas devido ao seu formato, ele acaba sendo mais apto a ser um cameo do que um personagem jogável, porque como vimos na gameplay, ela está agora muito mais dinâmica, rápida e mais aérea, e um personagem mais pé no chão e pesado como Motaro sair pulando pela arena não iria fazer sentido. Já quando se trata de Shujinko, Ed diz que ele faz parte da era 3D e eles estão fazendo um belo esforço para trazer de volta essa era, e ele afirma que Shujinko não faz parte da história, então eles o inseriram como parte dos cameos, e a maioria dos personagens desse sistema não tem relação com a história e fazem parte puramente da novidade que o jogo está trazendo, ou seja, personagens que você não viu em muito tempo ou clássicos aparecendo como cameo. E sinceramente essa notícia é bem decepcionante. Eu realmente esperava que Shujinko aparecesse pelo menos como uma pontinha, e é claro que ainda há uma possibilidade, mas ele, além de não ser jogável canonicamente, ele também não faz parte da história principal, pelo menos o Shujinko que vimos, mas infelizmente não podemos ter tudo o que queremos, não é? E pelo menos o que foi mostrado até agora é excelente. How do you like make the decisions? Okay, this is going to be a playable character. This one's cameo. This one's going to be both. How do those talks play out? A lot of it is a character like Motaro. You know, he'd be hard to control. As you know, we had him playable, or we had him as a boss in Mortal Kombat 3, and it's a character that is fun to see, but because of their shape, makes for a better cameo than he would a main roster fighter. And as far as Shujinko is concerned, Shujinko is part of the 3D era characters that we're really making an effort to bring back. And since he isn't part of the story, we put him into the cameo roster, and which is the cameo roster in general. Most of them are unrelated to the story, so those are the novelties that we add. So characters that you haven't seen in a long time are just making these kind of cameo appearances. E para finalizar essa parte, Damon pergunta qual aspecto do jogo está deixando Ed Boon mais animado, e prontamente Ed diz que é o sistema cameo, mas há muitas coisas novas, como o próprio modo invasões, que vai ter muitos segredos. E esse tipo de coisa eles consideram como sendo uma das assinaturas de Mortal Kombat. E como o modo invasões também tem parte da cripta, dá para entender o que Ed quer dizer com segredos. Mas Ed diz que ainda tem muitas experiências single player e ainda diz que tem mais do que em qualquer outro jogo grande que eles lançaram recentemente. E o sistema cameo é o que realmente vai dar uma maneira única de expressão aos jogadores, porque eles podem combinar seus lutadores favoritos e cameos favoritos. Em geral, uma entrevista muito interessante, e Ed nos deu boas informações que podem nos dar uma boa ideia do que está por vir. E para finalizar o vídeo, eu tenho que me desculpar porque esqueci de incluir a parte de Baraka do Combat Cast 3. Então vamos analisar a insana e veloz gameplay de Baraka, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de vê-la.
Baraka nesse universo também tem as lâminas que crescem de novo e também são retráteis, como mostrado em Mortal Kombat 11. E já tenho que falar desde o início que ver Shao sendo preso por Striker é uma das coisas mais memes que já vi e me lembra o Thanos sendo preso. Mas agora, se tratando de Baraka em si, sua gameplay está muito mais rápida, dinâmica e brutal. E apesar de não termos uma gameplay analisada detalhadamente como Shao, Sindel e Rain, ainda assim podemos ver muitos dos golpes de Baraka. E Shao, como explicado no vídeo anterior, é um tanque e faz muito dano com pouco medidor, sem cameos e uns combos relativamente simples. Então o cara com certeza vai ser um tanque de guerra. Já Baraka é um pouquinho diferente. Ele tem um ataque bem na vibe Yoshimitsu, onde ele pula e acerta o inimigo com um ataque que parece ser overhead, porque Shao Kahn estava agachado e mesmo assim foi pego. Baraka está com um leque de habilidades bem interessantes, e ele até tem um agarrão de comando que parece ser muito bom para finalizar combos, dependendo da situação. O Fatal Blow de Baraka está insano, e ele segura o inimigo com uma lâmina enquanto começa a acertá-lo com a outra, e até libera uma lâmina no inimigo e depois cria outra e acerta novamente o mesmo com um ataque devastador. Visualmente é muito bom. E se eu não mostrei a imagem do Fatal Blow aqui, é porque o YouTube provavelmente me deu um puxão de orelha. Baraka também parece ter um ataque especial onde ele pode sair girando feito uma roda. E assim que houver a confirmação de dano, você pode usar esse especial até para confirmar um combo após o pulo. Então você pula, chuta e gira e remove pelo menos 14% da vida do oponente. Então é uma boa arma para manter o oponente com medo de pular ou de levar vários ataques inesperados no ar. Baraka também parece ter combos naturais de poucos botões que podem auxiliar o jogador a dar bastante dano. E pelo menos no que nos foi mostrado, são combos fáceis e bem poderosos. Esse ataque especial giratório é uma grande arma de Baraka. E apesar do jogador que está jogando com ele não ter tido a oportunidade de mostrar, Baraka também parece ter o seu famoso ataque de projétil ao lançar suas lâminas ou as faíscas como ele fazia. Mas ele prontamente foi punido por Shao por realizar tal movimento. Infelizmente, o jogador com o General Shao meio que dominou a partida e não foi possível ver totalmente o moveset do nosso querido Tarkatan. Mas mesmo assim, podemos ter uma ideia de que Baraka vai ser um oponente bem veloz e até muito aéreo. Mas e vocês, o que acharam de Baraka e da entrevista com Ed Boon? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Por hora, as informações são muito boas para Mortal Kombat. E pelo que tudo indica, esse jogo vai ser absurdo. Não acham?